A paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2024, a lição 4. A lição 4 que tem o tema A Igreja e o Reino de Deus. Primeiro trimestre de 2024, que tem o tema O Corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Que a gente sabe que a vocação da igreja no mundo é o quê? Pregar o Evangelho. As boas novas de salvação para todos, né? Que Jesus incumbiu seus discípulos dessa missão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E isso também coube a nós. Todos os crentes salvos em Cristo Jesus têm também essa missão de pregar esse evangelho do reino, um evangelho que transforma, um evangelho que cura, um evangelho que salva, que batiza no Espírito Santo e dá direito à eternidade. Amém? Quero agradecer aqui a todos vocês que tem, né, nos acompanhado, tem curtido nossos vídeos, comentado, continue fazendo isso, para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Já passamos de 700 inscritos no canal, né? Então, pretendemos, se for da vontade de Deus, chegar a um número maior. Então, que você possa continuar nos ajudando com relação a isso. Agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado, curta nossos vídeos, comente, se estiver gostando do conteúdo, né? Indique, se for possível, indique o canal para mais alguém. Se estiver achando que precisa melhorar, também deixa aí no comentário que nós vamos procurar fazer o melhor, sempre o melhor aqui para Deus e para vocês que têm nos acompanhado. Quero agradecer também a você que não é inscrito no canal ainda, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Para ele crescer, eu preciso da sua ajuda se inscrevendo. É de graça, não paga nada. Amém? Nossa leitura diária de Deus se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8, que diz assim: E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Veja que Paulo, né, sempre que chegava a um local, ele procurava ir onde? Na sinagoga dos judeus, levando as boas novas primeiramente para os judeus. E ele passou ali 3 meses disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Passou ali pregando, né, e ensinando a respeito do reino de Deus. Porque esse era o objetivo de Paulo. A preocupação de Paulo era essa: estar sempre pregando o evangelho do reino, falando, né, às pessoas a respeito de Jesus Cristo. E primeiramente ele ia para onde? Para os judeus. Sempre que ele chegava no local, ele primeiro ia para os judeus, levando a primeira mensagem para eles, para depois levar para os gentios. Mas muitos deles não recebiam essa mensagem. E muitos não receberam, né? Mas primeiramente ele ia para isso. E a preocupação de Paulo era essa: pregar o evangelho do reino. Falar de Jesus Cristo, que isso é que deve ser a nossa missão. Isso que deve ser o nosso pensamento, falar de Jesus para outras pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 8, diz assim: a pregação do reino como missão da igreja. Paulo estava centrado na proclamação do evangelho e na explicação do plano divino de redenção por meio de Jesus Cristo. Está vendo? A preocupação de Paulo era essa: na proclamação do evangelho e na explicação do plano divino de redenção por meio de Jesus Cristo. E isso é o que Paulo se preocupava em fazer. Falar às pessoas que elas precisavam aceitar a Cristo para herdar o reino de Deus. Ele não apenas compartilhava informações, mas também buscava persuadir, tocando os corações e mentes daqueles que o ouviam. Então ele falava com certeza, com ousadia, né, para persuadir e convencer as pessoas que Cristo é o único que pode conceder a eles entrada no reino de Deus. Isso aqui, a preocupação de Paulo só era essa. A gente vê Paulo sempre fazendo isso, pregando as boas novas de salvação. Esse período de intensa pregação em Éfeso foi um marco importante para a expansão do cristianismo na região. A tenacidade e a paixão de Paulo na exposição da verdade foram fundamentais para a formação e fortalecimento da comunidade cristã local, é claro, porque ali o evangelho cresceu, né? Muitas pessoas aceitaram a Cristo, porque viram e ouviram o que Paulo estava falando, que Paulo falava com ousadia, Paulo falava com clareza, com coragem a respeito de Cristo. Porque Paulo era judeu, fariseu, né, de uma seita bastante influente, mas deixou tudo, né, quando teve um verdadeiro encontro com Cristo, começou agora só a falar de Jesus. A preocupação dele só era essa. E ali, em Éfeso, ele passou ali 3 meses pregando, indo na sinagoga,
falando a respeito de Jesus, falando a respeito do reino de Deus. O versículo 8 de Atos 19 nos lembra da importância de comunicar o evangelho com coragem, clareza e convicção, que era isso que ele fazia. Ele pregava com coragem, com clareza e convicção, né? Além de mostrar a abordagem de Paulo em compartilhar a mensagem do reino de Deus, né? Ele mostra, o versículo 8 de Atos 19 nos mostra, além de mostrar a abordagem de Paulo em compartilhar a mensagem do reino de Deus, né? Além de mostrar que ele tinha pregava com coragem, com clareza e convicção, e mostra, né, a abordagem dele em compartilhar a mensagem do reino de Deus. Este episódio é um exemplo inspirador de dedicação missionária e zelo pelo anúncio das boas novas de salvação em Cristo Jesus, tá vendo? É uma inspiração para nós. Por quê? Mostra ali a dedicação missionária de Paulo e o zelo pelo anúncio das boas novas de salvação que há em Cristo Jesus, porque ele se preocupava com isso. A preocupação de Paulo só era pregar o evangelho. Paulo não estava preocupado com outra coisa. A preocupação dele só era em compartilhar o que Jesus colocou na mão dele, aquilo que Jesus instruiu ele para fazer. E ele fez, né, com diligência, com coragem, com clareza, com convicção, pregando acima de tudo com convicção que Cristo é o Salvador da humanidade. Que Cristo é o único que nos dá o direito de entrar no reino de Deus. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para ir a Deus, preciso primeiro aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. É isso que Paulo fazia. Ia nas sinagogas, pregando esse evangelho do reino, pregando o evangelho de transformação, pregando o evangelho, né, anunciando ao povo que a salvação está em Cristo Jesus, que era o que eles faziam. A preocupação deles só era essa. E essa deve ser a preocupação da igreja. Proclamar esse evangelho do reino. Proclamar um evangelho de renúncia, um evangelho de transformação, um evangelho de cura que está em Cristo Jesus. Hoje, nós temos muitas igrejas abrindo, mas muitas igrejas sem convicção, sem clareza e sem coragem, né? Paulo tinha que coragem, clareza e convicção. E nós temos muitas igrejas aí abrindo, sem coragem, sem clareza e sem convicção. Um evangelho que nem Bíblia usa, nem palavra tem. Então isso não é o verdadeiro evangelho, porque o evangelho tem que ter a palavra, a Bíblia, né? E acima de tudo, pregar a Cristo crucificado. Um Jesus que veio, que morreu na cruz do Calvário, que derramou seu sangue carmesim para perdoar os nossos pecados. Esse é o verdadeiro evangelho, e era isso que Paulo fazia. E é isso, e é essa a missão da igreja. Pregar o evangelho do reino, a salvação que há em Cristo Jesus. Amém?